aqui com vocês para trazer informações mais quentes, relevantes do nosso Mengão, né? Hoje teremos aqui um vídeo recheado de novidades que estão movimentando o clube, tanto dentro como fora de campo, né? Vamos falar sobre as finanças do Flamengo com vendas milionárias que reforçam o caixa, né? Também vamos aqui abordar uma situação jurídica, como é de conhecimento já de todo o rubro-negro, de um dos principais atacantes do nosso Flamengo, e analisar os desafios que o departamento médico tem enfrentado, né, com os nossos laterais. Então prepare-se, pegue sua camisa do Mengão, venha com a gente. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar com seu amigo rubro-negro. Vamos lá, vamos aqui falar a princípio, né, do do nosso caixa, do caixa do Mengão, né? Vamos começar aqui com a notícia excelente, que é a saúde financeira do clube, né? É isso aí que tem feito com que o Flamengo se transforme, né, nessa máquina que está fazendo aí inveja a muitos clubes aqui no Brasil, tá dando dor de cabeça aí os rivais. Mas enfim, o Flamengo alcançou em 2025, nós estamos aqui no final de agosto, o Flamengo alcançou já uma impressionante marca de 500 milhões de reais em vendas de jogadores. É isso mesmo, meio bilhão de reais. Esse valor não é apenas expressivo, né, mas também supera aí muito a previsão orçamentária inicial do clube para esse ano, que em 2000 que era de 228 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo arrecadou mais que o dobro do que havia planejado com a negociação de atletas. Um verdadeiro sucesso de gestão e valorização dos seus talentos, né? O grande impulso para atingir essa marca veio recentemente aí com a negociação do jovem e talentoso Matheus Gonçalves. Pois é, pessoal, hoje o Flamengo aí fechou a venda do Matheus Gonçalves para o futebol árabe, né, para o Al Ahly, né, da Arábia Saudita. Mas ele não foi aí só o único a contribuir com esses números, né? Até agora o clube acumulou aproximadamente 513 milhões de reais em valores fixos, né, com a saída de 5 atletas importantes do elenco, né? Vamos aqui relembrar aqui o zagueiro Fabrício Bruno, né? O que foi pro Cruzeiro, o meu campista argentino Carlos Alcaraz, que o Flamengo tinha comprado aí como a maior contratação em valores, é, que foi o Carlos Alcaraz, né? E aí em conversa aí com o Felipe Luiz, com a diretoria, chegaram aí uma decisão de do Alcaraz voltar para a Europa, e o Flamengo vendeu aí o Carlos Alcaraz, né? E o nosso capitão Gerson saiu, né? O lateral agora, recentemente o lateral direito Wesley, e, e aí já o mencionado, como aí vocês podem estar vendo, o Matheus Gonçalves, né? E a notícia ainda fica melhor, né? Porque o Flamengo tem a possibilidade de receber adicionais com relação a, a essas negociações que foram feitas, né? Receber um adicional aí de 50 milhões ainda em bônus, e esse valor extra depende do cumprimento de metas desempenhadas pelo Wesley, que está no Roma, e o Alcaraz, né, em seus novos clubes aí na Europa. Então, estamos aqui todos na torcida para que eles brilhem, né, e venha encher ainda mais os cofres do nosso Megão. Essa performance financeira demonstra a força da marca do Flamengo, né, no mercado global. É a capacidade de que o clube tem de formar e valorizar os jogadores de alto nível, né? Lembrando que sábado que passou agora o Flamengo foi bicampeão do Intercontinental de Clubes sobre o Barcelona sub-20, ou seja, dali muitos jogadores ainda serão negociados, né? Ali vai ter jogadores que irão ainda performar, ser um sucesso aí para o clube, né? Tanto no profissional, vão subir aí para o profissional, e assim a expectativa de fazer grandes negociações com aqueles jogadores que agora recentemente foram foram
bicampeões mundiais, né? Então é isso aí, cara. É assim, essa contratação aí de Matheus Gonçalves, né? Vamos aqui detalhar um pouco essa venda que foi essa cereja do bolo, né? Nessas transações, né? A ida de Matheus Gonçalves para o futebol árabe, né? Então o Flamengo ele concretizou essa negociação do meio com o Al Hilal, Al Hilal, desculpa, né? O Al Hilal da Arábia Saudita por 8 milhões de euros. 8 milhões de euros, né? O equivalente a cerca de 50 milhões de reais. É uma quantia muito significativa por um jogador jovem. Matheus Gonçalves tem aí apenas 20 anos de idade, né? Ele é uma das joias da base. De uma certa forma vinha perdendo espaço aí no time principal sob o comando do técnico Felipe Luiz devido à concorrência, né? Pô, o Flamengo está aí com um meio de campo excelente, né? Tem ali o Arrascaeta, tem o Saul, então com uma concorrência muito arriscada, né? E com isso ele estava atuando no sub-20, que inclusive foi campeão mundial, né? E lá ele continuou aí a mostrar o seu valor, sendo peça fundamental nessa conquista do Intercontinental pela categoria, né? Importante destacar que essa não foi a primeira proposta que o Flamengo recebeu pelo jogador. O clube já havia sido procurado pelo Cruzeiro, né, e pelo CSKA, né, da Rússia. O time mineiro chegou a oferecer 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos do atleta, mas o Flamengo, né, avaliando o potencial de Matheus Gonçalves, decidiu recuar e esperar por uma oferta melhor e pelo visto, né? Com certeza a paciência valeu a pena. Logo depois do Flamengo não ter aceito essa proposta do Cruzeiro, veio aí o clube russo, acenou uma proposta de 7 milhões de euros, que também foi considerada, né? Mas a oferta do Al Hilal se provou irrecusável e Matheus Gonçalves, né? Estava aí na lista de atletas negociáveis do clube. E nessa janela de transferência, o próprio jogador, em busca de mais minutos em campos, novas oportunidades, né, solicitou o retorno ao sub-20 para manter o ritmo do jogo. Né, e agora ele parte aí para um novo desafio em sua carreira e nós desejamos aí a ele todo o sucesso do mundo, né, para Matheus Gonçalves e que venha mais negociações do nosso elenco da base como essa, né? Bom, e agora vamos falar aqui um pouco sobre um assunto mais sério, algo que envolve um extracampo do Flamengo, mas de uma certa forma é como com conhecimento da maioria sobre o caso aí de um dos nossos ídolos aí, que é o Bruno Henrique, né? Então, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça marcou para a próxima terça-feira, atenção, próxima terça-feira, dia 2 de setembro, o julgamento, né, de um novo recurso apresentado pela defesa do jogador. Né? O objetivo desse recurso é anular a investigação que tornou Bruno Henrique réu em um processo delicado. Ele é acusado de ter recebido um cartão amarelo de forma intencional para beneficiar apostadores durante uma partida contra o Santos, válido pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Né? Então a defesa de Bruno Henrique sustenta o argumento técnico, né, que eles afirmam que a Justiça do Distrito Federal, onde o processo está correndo, né, ele não teria a competência para julgar o caso. Né? Segundo os advogados, a responsabilidade seria da Justiça Federal. Se essa tese for aceita pelo STJ, todos os atos da investigação realizados até agora poderiam ser anulados, né? E o processo voltaria a estaca zero. Então, desde o início das acusações, Bruno Henrique tem negado veementemente, né, qualquer tipo de manipulação, de envolvimento nesse esquema. No entanto, a, a, a investigação da Polícia Federal, que começou em agosto do ano passado, né, se aprofundou e encontrou conversas aí no celular do irmão de Bruno Henrique, que serviram de base, né, para o indiciamento. E aí, para se tornar um negócio mais complexo, ainda mais com esse cenário, um dos outros suspeitos, né, no caso, fez um acordo com
colaboração com o Ministério Público, né? E nesse acordo ele admitiu que sabia com antecedência que o jogador seria advertido, né, com o cartão amarelo naquela partida. Então é uma situação complexa, que exige cautela. Então continuaremos aí acompanhando os desdobramentos desse julgamento e torcendo que tudo seja esclarecido da melhor forma possível para o nosso camisa 27, que realmente se tornou um grande ídolo aí da nação rubro-negra, né? Bom, e uma outra notícia, não menos importante, mais preocupante e também preocupante, né, é o caso do nosso departamento médico, né? E nós vamos aqui falar aqui um pouco, né, sobre esses casos aí de, de desafios físicos, né? O departamento médico, seus desafios físicos aí que vem enfrentando aí pelo o nosso experiente, né, lateral esquerdo Alexandre que infelizmente essas lesões dele vêm se tornando cada vez mais preocupante, né, tanto para o jogador como para a nação. Alexandre que recentemente, né, na última convocação de Ancelotti, tinha sido o último jogador, o único jogador do Flamengo a ser convocado para a data FIFA, mas sentiu aí agora nesse último jogo contra o Vitória e foi cortado da seleção, né? Então, Alexandre, infelizmente, essas lesões aí têm sido uma pedra no sapato do jogador, né? Atrapalhado a sequência dele 2025, né? Então, Alexandre que tem o contrato com o Flamengo, se eu não me engano, até 2026, mas chegou o ano passado e não manteve essa constância nos jogos, né? Então, a lesão mais recente, como eu já falei, aconteceu agora no jogo contra o Vitória, durante a goleada por 8-0, né? Ele sentiu aí um problema na panturrilha esquerda e com isso ele já é desfalque confirmado para o próximo jogo, né? Obviamente, agora contra o Grêmio, não joga contra o Grêmio. E como eu já falei, além de prejudicar aí o Flamengo, essa lesão ele teve o resultado aí com o seu corte da seleção brasileira, caso o Ancelotti tinha convocado ele, né? Então essa é a quarta vez, você tem uma ideia, nessa temporada que o Alexandre precisa ser encaminhado para o departamento médico, né? Essas ausências aí têm impedido que ele tenha essa regularidade esperada de um jogador do seu nível, né? Para se ter uma ideia, entre os jogadores titulares do elenco, apenas o De La Cruz e o Pulgar, né, que também sofrem com lesões graves, tiveram menos jogos que ele, né? Então, a gente sabe que Pulgar teve uma grande contusão, De La Cruz passou muito tempo fora, mas apenas eles dois tiveram menos jogos do que o Alexandre, né? Então, assim, é muito complicada essa situação do Alexandre. Até mesmo Varela, você tem ideia, até mesmo Varela, né, que começou o ano como reserva, ele já tem mais partida do que o Alexandre. Mas a boa notícia é que a lesão atual é considerada leve, né? E a expectativa é que ele não fique muito tempo afastado. O Flamengo terá agora uma pausa de 15 dias por causa da data FIFA. Lembrando que durante essa semana, hoje é quarta-feira, né? Então hoje tem Copa do Brasil. O Flamengo infelizmente não está na Copa do Brasil, então folgou aí essa semana de terça a sexta-feira, só com treinamentos. Vai ter que fazer esse exercício, mas vai ter a data FIFA, então um período aí depois do jogo do Grêmio, né? O Flamengo joga domingo, depois para por conta dessa data FIFA, então esse é um período que será crucial aí para a recuperação não só do Alexandro, mas de outros atletas, né? A previsão otimista é que ele esteja disponível à disposição aí de técnico Felipe Luiz para o jogo contra o Juventude no dia 14 de setembro, né? Então nos resta mandar energias positivas para o nosso lateral, se ele se recupera totalmente, assim como o Pulgar também, que esteja em campo o mais rápido possível, para que eles venham aí nos dar muitas e muitas alegrias, né? Então, pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje, né, com essas principais notícias do Flamengo, certo? Então, esse breve resumo aí de tudo que aconteceu e você, torcedor, precisa saber sobre o nosso Mengão, né? Espero que tenham gostado, né, se mantido bem informado, continue ligado aqui no nosso canal,
para mais informações, mais atualizações, análise, debate. Temos aí alguns cortes de alguns programas esportivos. Você que curte esse tipo de conteúdo, que gosta de saber sobre essas notícias sobre o Clube de Regatas do Flamengo, não se esqueça de deixar aí o seu like nesse vídeo, compartilhe aí com seu amigo rubro-negro e o mais importante, se inscreva aí no canal. Sua participação é muito fundamental para o nosso trabalho, né? Muito obrigado pela sua companhia. Espero aí que todos estejam tudo bem. Como sempre, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.